De volta aqui no programa, hoje com uma entrevista muito bacana, até porque é a primeira meteorologista que eu estou entrevistando aqui no programa. Essa profissão é tão diferente, e eu soube até que só existe, por exemplo, para ter uma noção, perto de 100 meteorologistas só em Santa Catarina, alguma coisa parecida com isso. Então, realmente, se você pensar em profissões, pouquíssimas profissões terão apenas 100 pessoas num estado que nem o nosso. E o dia a dia da meteorologia? Porque assim, o pessoal pergunta, nós sabemos que existem satélites, a coisa evoluiu muito. Quando que evoluiu a meteorologia para ser tão certa? Hoje já é há muitos anos porque a gente vê hoje que tem satélite para todo lado, prevê lá o vento de não... Como é que funciona isso? Exatamente. Eu lembro que um professor da FURB, né, na época lá das enchentes da década de 80, só tinha duas imagens de satélite 83, por dia. Acho que foi, né? 83, não sei. Ele tinha duas imagens de satélite por dia. Exatamente. Hoje a gente já tem a cada 10 minutos. Aí então, você tendo só duas imagens, você não consegue prever que aquele treco vai acontecer, que vai acontecer o desastre, né? É isso. Você vê lá no começo da manhã e a movimentação é tão grande lá, então não vai prever que vai acontecer. E hoje? Hoje vocês recebem... É o INPE? Sim. O INPE é que coordena a meteorologia no Brasil? Não, a gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET. Né? INMET. Isso. Aí ele é que coordena de forma mais federal a meteorologia no Brasil, e também temos a Defesa Civil Nacional, né? Aí eu vou, enquanto eu e a Emily conversamos, mostrar algumas imagens aí do dia a dia dela na nossa cidade, aqui, alguns mapas, para você entender um pouquinho disso aí. Emily, e aí como é que fica? Nós falamos de engenharia e falamos em meteorologia. Você falou geociências. Isso é tudo ligado ao CREA, né? Quando você é engenheiro, você tem que dar uma RRT, um registro de responsabilidade técnica, para que aquele prédio não caia ou que aquela ponte não desabe. É uma responsabilidade que o engenheiro tem que ter sobre o negócio. E o meteorologista, ele tem alguma... Vocês são, de certa forma, ligadas ao CREA, mas parece que de uma maneira um pouco mais, como é que eu posso chamar, evasiva, menos perto do CREA, embora você tem que ter registro no CREA? Sim, tem que ter registro no CREA. Por exemplo, acontece um evento de granizo, e aí danifica um carro e a pessoa quer acionar o seguro por causa do granizo. E daí? Aí pode contratar um meteorologista para fazer um laudo, que aí a gente assina esse laudo dizendo que aconteceu esse evento, coloca provas nesse laudo que aconteceu esse evento. Mas não existe só que, para quem ser meteorologista, não existe nenhuma obrigação de você acertar, não é isso? Você não é obrigado a dizer, vai dar uma chuva de granizo lá naquele lugar tal, ou... Aliás, eu vi um nome que eu até estava falando, que era um nome que eu não conhecia, que acho que é tromba d'água. E existe até aconteceu agora numa cidade, eles chamam de explosão, microexplosão. Né? Você fala isso aí, você presume que possa haver isso, mas você não tem nenhuma responsabilidade por ter previsto isso, não, né? Tem responsabilidade, sim. Todo meteorologista quer acertar. Sim. Esse é um fato, assim, todo meteorologista quer acertar, mas a gente tem limitações nas ferramentas de meteorologia, e isso não possibilita que a gente acerte 100% do tempo. Né? Para a gente ter uma previsão de tempo mais precisa, a gente teria que ter mais estações meteorológicas, que são aqueles equipamentos que registram chuva, temperatura. A gente teria que ter mais sondagens. Mas isso tem só lá no INMET, você falou, né? INMET. Ou tem aqui em Blumenau também, Blumenau tem algum satélite, Blumenau tem algumas estações, como é que funciona numa cidade, como é que funciona? Bom, nas cidades a gente tem as estações, né? Aqui em Blumenau a gente tem 17 estações,
Uma estação ela mede chuva, temperatura, umidade, com sensores. Esses sensores, eles ficam geralmente em uma área de gramado, e aí lá tem os equipamentos que registram esses dados e acabam enviando lá para o site da Defesa Civil de Blumenau. E aí também tem outros pontos de estações no redor da cidade que registram chuva, né? Então, através desses dados de chuva, é que a gente... registra chuva pegando a umidade do ar, vocês têm que ficar indo lá vistoriar, a função do meteorologista é acompanhar isso também, ou só receber dados? Sim e não. Esses dados hoje, eles funcionam de forma automática, então o meteorologista não precisa ir lá na estação ver aqueles dados, né? A gente faz as previsões do tempo com modelos meteorológicos. Todas aquelas equações que a gente aprende na faculdade vão dentro dos modelos, né? Então tem supercomputadores ao redor do mundo que fazem esses cálculos a cada tantos quilômetros. Eles fazem esses cálculos de umidade, temperatura, e através das equações é que chegam os mapas meteorológicos que a gente faz a previsão do tempo. Aí a questão das estações, algumas estações mandam dados para esses centros, que esses dados são colocados dentro dos modelos meteorológicos. E vocês, você está em Blumenau, que é uma cidade satélite, uma metrópole, se fosse para pensar. Vocês atendem só Blumenau ou atendem também a região? Não, a gente atende só Blumenau. Só a região Mas de Blumenau mesmo. outras regiões, outras cidades aqui não tem esses centros que nós temos, né? Não. Aí quem atende essas outras cidades é a Defesa Civil Estadual, que lá eles têm cerca de 6 ou 7 meteorologistas lá. Então, vocês são obrigados. E a tua rotina, por exemplo, assim, mas sendo bem, se tiver uma semana, 2 semanas só de sol maravilhoso, você fica parada? Não, a gente faz outros trabalhos também. Como você explica, por exemplo, assim, que se fala da previsão do dia de hoje e se fala da semana que vem? Isso também são cálculos técnicos, tal, de uma aproximação de algum... Isso, exatamente. Aí gera uma possibilidade de erro muito grande, não? Exatamente. Tem equações na meteorologia que ainda elas não têm soluções. Então, se a gente vê lá na faculdade uma equação que o resultado é 2 mais 2 é igual a 4, na meteorologia a gente não tem esse 4. A gente tem alguma aproximação. Mas porque você falou que você é responsável, então, pela tua previsão e que o meteorologista quer acertar tudo e quem está em casa confia em vocês, né? Pô, vocês são vistos por milhares de pessoas, porque na hora que o bicho pega, onde é que nós vamos ouvir? A meteorologia, tá certo? Então, não tem responsabilidade, você vai prever, e qual é a tua responsabilidade? É uma responsabilidade moral só. Sim, porque não tem nenhuma coisa que pode te acontecer por você prever errado. Por exemplo, eu trabalho na Defesa Civil de Blumenau. Se eu prever de uma forma errada que vai acontecer um evento extremo, uma enchente, se eu colocar vários profissionais, através da minha previsão, se vários profissionais... Exatamente. Então, se esse erro muito grande, né, acaba atrapalhando muitas pessoas. Ou, por exemplo, tá vindo uma tempestade e eu não dou alerta para essa tempestade, acontece que cai um raio na cabeça de alguém e mata uma pessoa, ou dá um vento muito forte e acaba vitimando uma pessoa. Então é essa responsabilidade que a gente tem. Para Blumenau, quantos meteorologistas tem? São 3. 3 só? 3 só. E aí a rotina é o dia inteiro. O que é uma defesa civil com muitos computadores, recebendo informações de todos os lados? Essa é a tua rotina? Isso, exatamente. Nós somos 3 meteorologistas lá. Aí um trabalha de manhã, o outro trabalha à tarde e também faz o plantão ali da noite. E aí temos a diretora de meteorologia lá, que ela faz um horário. Meteorologia? A Tatiane Martins. Também é uma meteorologista. Isso, vocês exatamente. têm alguma vinculação ou suporte? Ou como é defesa civil, bombeiro já está tudo pronto, cria-se a partir de uma previsão, cria-se um plano, é isso? Isso, exatamente. Quando a gente tem uma previsão de ter algum evento
muito extremo, de chuva forte por vários dias, a gente tem o GRAC lá dentro da Defesa Civil, que é o Grupo de Ações Coordenadas. Então, através das previsões, esse grupo é acionado. Dentro desse grupo tem os bombeiros, tem o SAMU, tem a Polícia Militar, tem o Exército. Então, tem outras secretarias ali dentro da Prefeitura. Então, através das nossas informações, essas autoridades, elas se mobilizam para tentar socorrer as ocorrências da melhor maneira possível. O meteorologista vive só nas telas ou ela tem que ver alguma coisa em loco? Tem que sair para ver uma... Principalmente é só nas telas. Só nas telas. Principalmente. Por exemplo, aconteceu os tornados lá no Paraná, né? Os meteorologistas foram em loco para classificar aquele evento. Os tornados, eles têm uma categoria de 0 a 5. Então, para definir esses estragos, o meteorologista tem que ir lá em loco, tirar fotos, fazer todo um relatório, um estudo. Então, quando acontece esse tipo de evento que tem consequências, aí o meteorologista se desloca para fazer a avaliação. Como que o CREA, Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociência, que é o teu caso, poderia ajudar sendo mais parceiro? Como é que funciona? Você paga o CREA. Como ele podia ser mais parceiro dos meteorologistas? Então, hoje a gente tem um problema muito sério na profissão, que é o exercício ilegal da profissão. Muitas pessoas vão lá na internet... Tem isso? Tem bastante. Tem, acho que em todas as áreas, fala lá né? uma previsão dele que é meteorologista? Não, ele não é meteorologista. Tem algum curso técnico, alguma coisinha desse assim, que em uma semana eu vou lá fazer um cursinho, prenda tal e não tem? Não existe isso? Não existe. Não. Olha, se existe, não é confiável. E como é que vocês conseguem... você não pode ser processado uma pessoa dessa? Pode ser processado. Então o CREA podia fiscalizar melhor isso. Isso, exatamente, porque... Existe mesmo um pessoal que faz previsão sem ser meteorologista? Exatamente. Eu sabia disso. O que acontece? Tem alguns mapas gratuitos na internet que as pessoas vão lá e olham e... essa cor aqui, laranja de temperatura, isso é muito quente, então hoje vai ser isso. Só que as pessoas não sabem o que está por trás daqueles mapas. Então, o meteorologista na faculdade, ele aprende a entender o que está por trás daquela ferramenta. Então, se um modelo erra uma previsão, a gente sabe o porquê que ele errou. Sabe? Você indica para quem está em casa aí, que está pensando no futuro, fazer uma faculdade de meteorologia. É uma grande profissão. É isso que você indica? Sim, eu indico porque é uma profissão que um dia nunca é igual ao outro. Então, com certeza. Todos os dias são diferentes, tem uma rotina diferente. Então, por exemplo... Tem muito espaço também de trabalho. Tem e não tem. Hoje em dia, depois que aconteceu muitos desastres, né, o Brasil está aprendendo, né, a se mobilizar melhor. Então, abriu muitas vagas para meteorologistas no âmbito da Defesa Civil. Né? Alguns anos atrás não tinha tantos meteorologistas na Defesa Civil, diversos, falando de forma geral, né, ao longo do Brasil. Então era mais concursos para os institutos estaduais, federais, algumas vagas em empresas privadas. Então hoje em dia essa área da Defesa Civil está crescendo bastante, então está abrindo bastante vaga nesse. Tá aí uma dica para você. Você ouviu aqui um pouquinho do dia a dia da vida de um meteorologista que tem menos de 100 em Santa Catarina, e que isso é importante. Eu agradeço muito você ter vindo aí trocar uma ideia. Eu sei que precisaria de muito mais tempo para falar sobre isso. Sabe, até te convido outras vezes para a gente ir um pouquinho mais longe desse assunto. Mas queria te agradecer muito por ter vindo aqui no programa. E até antes de encerrar, como eu sempre pego de cada profissão, de cada pessoa, algumas dicas, né, diferentes. Queria saber como falei para ti, se tu me indica um livro para o meu telespectador ler em casa aí. Alguma dica da Emily? Da Emily, eu gosto muito de Harry Potter. Não precisa nem pedir para botar no Google já. Eu gosto muito bastante, né? Os livros da minha área, tem alguns livros, Tempo e Clima, por exemplo, mas tem outros livros que é mais equações, né? Então, para algumas pessoas não é tão interessante assim. E uma série ou um filme que você queira indicar para as pessoas assistirem? Olha... Twister. Então, esse é um ótimo filme. Twister é um filme sobre tornado, né?
Isso, exatamente. Inclusive, acho que foi ano passado, lançou uma versão nova do Twister, uma versão mais atualizada para os dias atuais. Casa, bota o home theater, bota tudo alto. Exatamente. Você tem um guru, alguém que inspirou a tua vida, seja lá no começo, seja agora? Tem influência Já casou, tem filho? Já casei, mas eu não tenho filhos. E aí, quem é o guru que te inspirou a vida? Olha, tem a minha mãe, ela me criou sozinha, sem o apoio do meu pai, então... Não, tua mãe? Mayra. Dona Mayra. Ela é uma inspiração para mim, também tem a minha avó também. Na área da profissão de meteorologia tem esse primo que eu falei, né? O primo da... Esse é o cara que te inspirou ali pra... Isso, exatamente. Quando eu tava lá no ensino médio, eu chamei ele um dia e perguntei como é que era a profissão. E quantos mil você ganha por mês sem fazer, né? Na época ele tava nos Estados Unidos, então eu achei o máximo, assim, nossa, uma pessoa de uma cidade aqui do lado tá lá nos Estados Unidos, né? Então, quando busca a profissão, você te inspira de diversas maneiras com alguma conversa da pessoa. É difícil escolher a profissão, quanto mais uma tão diferente. O que você faz de hobby quando você não está trabalhando? Eu gosto de ler livros, olhar série, gosto muito de jogar vôlei de areia. Vôlei de areia. Legal, bacana. E você tem um time de futebol? Sou gremista. Ontem você ganharam ganharam do Palmeiras ontem. Gremista, botafoguense. Emily, brigadão. Obrigado pelo papo, obrigado por... Eu agradecer novamente a Estrela por você estar aqui no programa, né? Vou convidar você para vir conversar um pouco mais a fundo. São assuntos que as pessoas, todo mundo gosta muito de saber sobre esses esquemas de funcionamento das previsões do tempo. Valeu mesmo, tá? Eu que agradeço a todos, agradeço o convite e se puder dar mais uma dica para a população, é sempre acompanhar o aplicativo Alerta Blue e o site da Defesa Civil, porque agora a gente está se aproximando da estação do verão, né? Então a gente sabe que pode acontecer aquelas trovoadas no final de tarde, né? Então é um dia que esquenta bastante, depois acaba podendo ter alguma chuva intensa. Então, através dessas ferramentas... Vou deixar aqui embaixo os contatos de Defesa Civil, Alerta Blue. Fica atento aí. Obrigado pela dica. Volto semana que vem com mais bate-papo, mais entrevista aqui no programa. Grande semana para você. Fica com Deus. Tchau, tchau. Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui.